No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre três coisas. Primeira delas, o que realmente é ansiedade? Segundo, o que está acontecendo no seu cérebro quando você está com uma crise de ansiedade? E terceiro, o que você pode fazer para se livrar desse problema, que eu acho que é o mais importante. Então, se você quer entender isso, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo. Meu nome é Ângelo Piazza, eu sou terapeuta breve, pós-graduado em neurociência do comportamento e especialista em transtornos emocionais graves. Todos os dias nesse canal eu trago conteúdo sobre neurociência, sobre saúde mental e bem-estar para te ajudar a ter uma vida melhor. Se esse conteúdo faz sentido para você, eu já convido você a se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Vamos lá então. O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que um aprendizado do seu cérebro que ele está em perigo. Ansiedade é um transtorno relacionado a um medo constante. Na neurociência, a gente divide esses aprendizados de medo e ansiedade com conceitos diferentes. E eu vou te explicar isso através de uma metáfora. Imagina que existe um leão correndo atrás de você. Um leão, ele é um problema real, ele está ali correndo atrás de você. E você tem uma resposta corporal que vai fazer você ou correr ou bater, lutar com esse leão. Em alguns casos também o congelamento, que também pode ser uma resposta que em algumas pessoas ocorram. Então, o medo nada mais é do que uma resposta a algo real, que está realmente ali. Ansiedade é quando você tem medo de que esse leão ele venha em algum momento correr atrás de você. Só que o leão não está ali. Então, imagina que você está correndo, andando numa rua à noite e você é assaltado. Aparece um bandido, você sente medo, apareceu esse bandido ali. Aí você continua, vivendo, você continua tendo que trabalhar e você tem que passar por aquela rua que você já foi assaltado aquela vez. O seu corpo vai começar a produzir respostas de ansiedade. É aquela percepção de que eu posso ser assaltado. É uma sensação de que como parece que o corpo entende que o bandido está ali, mas ele não está. Então nesse momento que o bandido não está ali, mas eu tenho aquela sensação de que ele pode aparecer a qualquer momento, eu estou com ansiedade. Então essa é a principal diferença entre medo e ansiedade. Mas se a gente for olhar para a resposta do cérebro, medo e ansiedade é a mesma resposta. Essa que é a parte mais interessante. Então vamos lá, eu quero contar para você uma história. Por muito tempo da minha vida eu lidei com ansiedade. Eu passei por vários lugares e muitas dessas pessoas nunca me explicaram, muitos meus terapeutas nunca me explicaram o que realmente estava acontecendo. E hoje, quando eu olho para trás, eu acredito que muitos deles realmente não sabiam o que estava acontecendo, porque eu passei por inúmeras terapias que falavam conceitos diferentes sobre ansiedade. Eu passei por uma terapeuta que falava que eu precisava elevar meus níveis de pensamento para me livrar da ansiedade. Eu passei por outra terapeuta que falou que a minha frequência estava muito baixa, eu precisava elevar a minha frequência para conseguir me livrar da ansiedade. Passei por outros terapeutas que falavam que eu precisava criar estratégias mentais para lidar com aquela ansiedade, questionar e falar e duvidar e tudo do tipo. Apesar de serem estratégias boas, essas de duvidar, de questionar, muitas vezes elas não resolvem um problema de ansiedade mais profundamente, porque esses conceitos não entendem o que está acontecendo realmente no cérebro para produzir essa resposta de ansiedade. Então, eu vou te explicar o que está acontecendo no seu cérebro numa resposta de ansiedade com a ajuda desse modelinho aqui. Isso aqui é um cérebro, eu vou dividir ao meio para a gente entender melhor. Eu vou pegar essa parte de cá, tá? Que no caso é essa parte esquerda do cérebro. Para você entender uma coisa muito importante. No processo de ansiedade, a gente tem duas regiões que eu digo que são muito relevantes para entendermos sobre esse processo. Não que só elas envolvam nesse processo, mas são duas muito importantes. Uma fica aqui embaixo, se a gente pudesse abrir essa parte do cérebro aqui, imagina que a gente pega essa parte aqui e a gente abre assim, ó, a gente olha aqui dentro. Tem uma região chamada amígdala. Essa região é considerada um centro muito importante emocional do cérebro, porque ele que vai identificar possíveis situações perigosas, situações que geram medo. E aqui na frente do nosso cérebro, que seria a nossa parte frontal, a gente tem o córtex pré-frontal. Essas duas áreas elas estão muito envolvidas durante a ansiedade, que é a amígdala e esse córtex pré-frontal, que é a parte da frente do cérebro. Por quê? Imagina o seguinte, essa amígdala que está aqui dentro, ela é como se fosse um detector de fumaça. Ela identifica uma possível situação perigosa e ela começa a disparar um alarme. Ela fala assim, tem alguma coisa errada aqui. E o córtex pré-frontal é como se fosse um bombeiro, vamos falar assim. Então imagina,
A amígdala avisa assim, ó, tem um problema aqui, tem um problema. E esse bombeiro aqui, ele vai resolver esse problema. Ele vai olhar para a situação e falar, opa, isso aqui realmente é perigoso, a gente precisa resolver. Ou o bombeiro vai olhar e falar assim, não, isso aqui é um alarme falso, isso aqui não precisa, a gente não precisa se preocupar porque aqui foi um alarme falso. Alguma criança puxou o alarme de bombeiro, mas não tem incêndio nenhum. Então essa interação de amígdala, córtex pré-frontal é muito importante quando a gente quer olhar para controle da ansiedade. Por quê? Imagine que acontece uma situação que não é perigosa, a amígdala ativa, o córtex pré-frontal olha e fala assim, essa situação não é algo perigoso. Quando essa conexão está saudável, o córtex pré-frontal fala, isso não é perigoso, a amígdala vai lá e desativa. Ela fala assim, não, ok, não é perigoso. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, quando essa amígdala vai sendo ativada e várias vezes, a pessoa passa por uma situação difícil, não consegue resolver, aquele medo continua sendo ativado, sem a pessoa olhar e resolver o problema. O que acontece? Quanto mais essa resposta de medo é ativada, quanto mais esses sistemas emocionais são ativados, o córtex ele perde a capacidade de falar para a amígdala, ei, não está acontecendo nada. Então, uma pessoa com uma crise de ansiedade, crise de pânico, o que a gente enxerga? Uma amígdala hiperativada e um córtex pré-frontal desativado. Ou seja, o bombeiro não consegue mais olhar para aquela situação e falar assim, ei, não está acontecendo nada. É só o alarme de incêndio que fica batendo toda hora. E aí, em alguns momentos, até com situações que não deveriam causar medo, elas causam medo. Por quê? Porque o córtex pré-frontal ele não consegue falar que essa situação não é perigosa. E a amígdala fica ativando. Essa hiperativação da amígdala faz com que as pessoas passem períodos longos com ansiedade, ou outras pessoas passam a vida inteira com respostas de ansiedade. Que respostas são essas? Aquelas respostas que a gente já conhece tão bem. Palpitação, aquela sensação de falta de ar, uma respiração curta, tensões no corpo, sensação de perda de controle, sensação de desmaio e por aí vai. Tudo isso revela o quê? Uma amígdala hiperativada, um sistema de alarme ativado e um córtex que não consegue ser capaz de desativar essas respostas. E aí o que acontece? Quando a amígdala começa a ficar ativando toda hora e o bombeiro nunca chega, o que acontece? Aquele alarme nunca desliga e aquelas respostas corporais nunca desligam. Então, qual que é o objetivo quando a gente está falando para uma ansiedade? A gente precisa fazer o quê? Ensinar a amígdala que aquele problema não é real, ou aquele problema pode ser real e a gente precisa resolver aquele problema, e fortalecer o córtex pré-frontal para, ao a gente exercitar esse córtex, a voltar a retomar o controle, ele consiga olhar para a amígdala e falar assim, opa, isso aqui não é perigoso, você não precisa ativar agora, e a gente vai desativar essas respostas de medo constante. Eu acredito que você nunca ouviu uma explicação tão profunda sobre a ansiedade com os conceitos de neurociência como eu acabei de explicar. Se esse é o seu caso, eu convido você a já deixar o like aqui para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo sobre neurociência de forma simples, mas ao mesmo tempo prática para a sua vida. Ângelo, o que eu posso fazer? Eu vou te trazer 5 coisas que você pode fazer aqui para você fortalecer o seu córtex pré-frontal, para ele conseguir controlar a amígdala quando essa amígdala começar a criar ativações desnecessárias de medo ou de alarme. Vamos lá. Entendendo esse processo de que a amígdala está superativada e o córtex pré-frontal geralmente desativado, eu digo desativado, obviamente não está totalmente desativado, mas eu digo que ele está com uma ativação muito abaixo do que ele deveria ter para conseguir controlar esse processo da amígdala. Então, qualquer atividade em que a gente treine o córtex pré-frontal a ativar, a gente faz ele ficar mais forte. Igual músculo, a gente tem que fazer exercício para deixar o músculo forte. O seu córtex pré-frontal também pode ser entendido, entre aspas, como um músculo que precisa ser fortalecido. Então hoje, onde a gente vive um tempo de tecnologia, onde a maioria das pessoas fica só rodando o Instagram o dia inteiro, fica tendo que entregar metas e prazos e tudo mais, não consegue mais se conectar com as pessoas porque está sempre com algum problema para resolver isso e aquilo, esse córtex pré-frontal ele está cada vez mais fraco, cada vez menos ativado. E aí a gente consegue entender por que a gente tem tantas pessoas com problema de ansiedade hoje. Ângelo, o que eu posso fazer para fortalecer o meu córtex pré-frontal?
Uma das coisas principais que eu conheço e eu estudo na neurociência é a meditação. Eu não digo a meditação religiosa, eu não digo aquela meditação com o objetivo de transcender, de... Não estou falando desse tipo de meditação. Eu estou falando do tipo de meditação plena, atenção plena. Essas meditações de atenção plena, elas ajudam você a treinar o seu córtex pré-frontal e ele fortalecido, ele consegue cada vez mais controlar essas respostas da amígdala e fazer com que você não esteja com alarme o tempo inteiro. Ângelo, eu gostaria de te conhecer, eu gostaria de meditar. Tem vídeo aqui, eu vou deixar aqui no primeiro link aqui, vou deixar também no card aqui em cima. Você pode clicar e fazer uma meditação gratuita agora mesmo, aqui no YouTube mesmo, um vídeo que eu preparei com muito carinho para você. Ângelo, eu tenho dificuldade de meditar. Se você tem dificuldade de meditar, é mais um motivo que você precisa meditar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do seguinte. Imagina que você vai no médico e o médico fala assim, você precisa tomar um remédio porque você está com um problema na garganta. Você precisa tomar um remédio. E aí você fala assim, não, mas eu não posso tomar esse remédio para o problema na garganta porque eu estou com muita dor de garganta. O médico vai olhar para você, mas o que você está falando? Eu estou passando remédio justamente porque você está com dor de garganta. A meditação é a mesma coisa. Se você não consegue parar para meditar, isso é um sinal que você deve parar para meditar. E meditar de novo, não estou falando de meditações transcendentais, nada do tipo. Eu estou falando uma meditação de atenção plena, onde você vai treinar a sua atenção para ir para a respiração, para ir para partes do seu corpo. E esse treinamento faz o seu cérebro retomar o controle sobre a amígdala. Segundo ponto, também muito bacana, muito legal, é yoga. A yoga é um exercício que traz a sua atenção para o seu corpo, para movimentos corporais. Essas ideias de trazer atenção para movimentos corporais fazem com que o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, ele fique mais ativo. Por quê? Quando você começa a fazer os exercícios de yoga, por exemplo, você vai trazer atenção para a sua respiração. Sempre que você treina a atenção, você está treinando o seu córtex pré-frontal. Então você traz atenção para os movimentos, você traz atenção para a respiração, você traz atenção para o seu corpo no espaço. Tudo isso faz com que você treine a sua atenção e fortaleça o seu córtex pré-frontal. De novo, quando eu falo de yoga, eu não estou falando da yoga de forma religiosa, nada do tipo. Eu estou falando da yoga realmente como exercício de treino de atenção. E aí, terceiro ponto, de novo, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, eu vou continuar falando porque, novamente, o exercício físico é uma das coisas que mais tem comprovação para ajudar com a ansiedade, para ajudar com a depressão e transtornos de saúde mental. O exercício produz neurotransmissores e hormônios do bem-estar, mas também produz o BDNF, que eu já tinha falado no último vídeo, que é um adubo para o cérebro. Então, um cérebro que precisa se desenvolver, ele precisa de adubo. Assim como a planta precisa de adubo para se desenvolver bem, o seu cérebro precisa de adubo para se desenvolver bem. Ângelo, esse adubo do cérebro é um remédio que eu preciso tomar? Muitos remédios tentam fazer essa produção de BDNF, mas no final das contas, nenhum deles consegue produzir BDNF nem perto do que exercício físico consegue produzir naturalmente. Então, você precisaria fazer 30, 40 minutos por dia, ou pelo menos 3, 4 dias da semana, 30, 40 minutos de uma atividade que vai colocar ali um intenso, médio para intenso, para você conseguir produzir o BDNF. Quarto ponto muito importante, leitura. A leitura também vai funcionar para desenvolver seu córtex pré-frontal. Eu era uma pessoa que não gostava de ler, porque quando eu cresci, eu frequentava a escola, obviamente, e eu recebia muitos livros que eram muito chatos de ler para uma criança. Uma criança achava pesado aquele tipo de leitura que recebia. Então eu cresci com um trauma de leitura, eu sempre achava ler uma coisa muito chata. Então para mim foi um desafio botar o hábito da leitura na minha vida, mas o hábito da leitura me ajudou muito. Por quê? Porque ler também vai fortalecer o seu córtex pré-frontal. Você traz novas ideias, você treina a sua atenção para manter um processo de leitura, para você entender cada passo do livro que a pessoa está colocando ali, e você, de uma forma meio filosófica também, você entra em contato com uma outra forma de pensar. Você vai entrar em contato com coisas que, quem sabe, você nem concorda. E não tem problema, você pode ler. E muitos livros que eu leio, as pessoas falam coisas que eu não concordo. Mas esse processo de filtrar e também ter a capacidade de ler coisas que você não concorda e extrair o que é bom e deixar o resto, também fortalece seu córtex pré-frontal. E por último, de novo, é uma coisa que eu sempre falo. Dependendo de casos de ansiedade que você tenha, quem sabe você não vai conseguir sair disso sozinho.
Por quê? Porque muitas pessoas passaram por anos com problemas, anos deixando que o cérebro se adapte ao problema que ele tem. Lembra que o nosso cérebro ele é muito bom em se adaptar àquilo que ele recebe, isso para o bom e para o mal. Por exemplo, você treinar bicicleta, a pedalar, você muito rápido vai se adaptar a andar de bicicleta. Mas se você tem ansiedade e convive muito tempo com ansiedade, o seu cérebro também é muito bom em se adaptar e aprender a ter uma vida ansiosa. Então, se você percebe que tentou tudo isso e não conseguiu sozinho, a terapia é o processo mais garantido para você realmente conseguir olhar para essa ansiedade, entender o que está causando essa ansiedade e resolver esse problema. Lembrando que é sempre muito importante deixar bem frisado isso. Um processo de terapia, ele não depende apenas do terapeuta, ele depende da pessoa também fazer o que precisa ser feito. E se precisa ser feito o que eu digo? Alimentação, exercício, ajustar o sono, cuidar das suas interações sociais, dos seus relacionamentos, não só amorosos, mas profissionais, sociais, e olhar para isso como um todo. Todo transtorno emocional revela algo que precisa ser realmente visto. E muitas vezes não significa um problema só, mas um conjunto de problemas que você e um terapeuta capacitado vão conseguir resolver juntos. Se esse conteúdo fez sentido para você, convido você novamente a se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixe seu comentário. Escreva assim, ó, eu cheguei até aqui, para eu saber que você chegou até o final do vídeo e esse vídeo fez sentido para você. Novamente, agradeço a sua presença, agradeço você ter me escutado e espero que esse conteúdo tenha servido para fortalecer a sua saúde mental e te ajudar a ter uma vida melhor. Te vejo no próximo vídeo, todos os dias, aqui nesse canal.